Pessoal, sexta aula sobre conjuntos, tá? Nas outras aulas a gente fez os métodos, tá bom? E esses dois operações aqui, união e interseção. Agora nós vamos fazer a diferença entre dois conjuntos, tá? Então vamos escrever o método aqui. Vou pegar aqui, diferença. Outro conjunto. Ok. O que é a diferença entre dois conjuntos? A diferença entre dois conjuntos, nós vamos escrever um terceiro conjunto que ele vai ter todos os elementos do primeiro conjunto, exceto os elementos do primeiro conjunto que estão também no segundo conjunto. Tá? Então imagina aqui, ó, com esse exemplo anterior, nós temos o conjunto 1, tá? Que tem o 10, o 15 e o 20. Tá? E nós temos o conjunto 2, que ele tem o 20, o 30, o 35 e o 40. Então, a diferença do conjunto 1 para o conjunto 2 seria todos os elementos do conjunto 1, exceto os elementos do conjunto 1 que também estão no 2. Tá? Ou seja, os elementos em comum. Qual elemento que está aqui no conjunto 1 que também está no 2? É só o elemento 20. Tá? Então, a diferença do conjunto 1 para o conjunto 2 daria um terceiro conjunto somente com 10 e 15. Tá? Ele vai tirar daqui todos os elementos que estão no 2. Tá? Então, vamos implementar. Primeira coisa, criar um novo conjunto. Tá? Novo conjunto, recebe, new, set. Tá? Beleza. Tem vários métodos, várias estratégias para a gente fazer isso, tá? Uma estratégia seria você copiar o conjunto 1 todo, fazer uma cópia dele, tá? E ir pesquisando, elemento por elemento, qual desses elementos que também está no 2. E então fazer um remove, tá? Esse método aqui do remove. Outro método que eu acho mais simples, tá? Seria a gente adicionar todos os elementos do conjunto 1 que não estão no conjunto 2. Tá? Então eu venho aqui, ó, checo elemento por elemento. Elemento 10. Ele está no conjunto 2? Não. Então adiciona. Elemento 15. Está no conjunto 2? Não. Então adiciona. Elemento 20. Está no conjunto 2? Tá. Não adiciona. E assim sucessivamente. Eu acho assim mais fácil, tá? Esse segundo método. E é esse método que eu vou implementar. Se você quiser implementar outro método também, fica à vontade. Mas só saiba o que é a diferença, tá? Todos os elementos do conjunto 1, exceto os elementos do conjunto 1 que estão no conjunto 2. Certo? Então vamos lá. This.values. Então vou criar aqui, pegar todos aqueles valores, né? E dar um for each nele. Eu vou fazer o seguinte: value, função arrow, tá? E vou abrir aqui a função. Essa função eu não vou escrever ali uma linha só, eu vou escrever ela em mais de uma linha, por isso que eu dei esse enter aqui. Então eu vou conferir, ó, se não existe, tá? Se no outro conjunto, .res, aqui esse sinal de exclamação é o não, tá? Se não tem esse elemento no outro conjunto, então não vamos escrever. Aliás, então vamos escrever, tá? Desculpa. Se o elemento que eu estou olhando, esse elemento aqui é o this, tá? É do conjunto 1. Se o elemento que eu estou conferindo, se ele não existir no conjunto 2, então escreve no terceiro conjunto. É aquela segunda estratégia que eu tinha falado, tá? Escreve todo mundo do conjunto 1 que não está no 2, tá? Olha aqui, ó, o não aqui, tá? Então estou conferindo. Não está no 2? Não está? Beleza, então escreve no próximo. Novo conjunto, .add, value, tá? Certo? Essa é a estratégia, só isso, tá? Aqui a gente vai pôr um ponto e vírgula, opa, já estava. E aqui a gente vai dar o return, novo conjunto. Recapitulando a diferença, tá? Criei um novo conjunto, tá? Um terceiro conjunto.
toda operação entre conjuntos resulta num novo conjunto. Então, ó, na união, novo conjunto, na interseção, novo conjunto, na diferença, novo conjunto. Tá? A diferença são todos os elementos do primeiro conjunto, exceto os elementos que existem no primeiro e no segundo. Tá? Então, para cada valor do primeiro conjunto, confiro se ele não está no segundo conjunto. Se ele não estiver, escreve, tá? E aí retorna. Beleza. Então vamos lá. A diferença, fazendo a diferença. Diferença entre dois conjuntos. Se a gente for comparar aqui o conjunto 1 com o conjunto 2, qual é a diferença do conjunto 1 pelo conjunto 2? Se o conjunto 1 tem 10, 15 e 20 e o conjunto 2 tem 20, 30, 35 e 40, a diferença entre o 1 e o 2, que vai ser aqui o conjunto 4, ele vai ter só o 10 e o 15, tá? Porque o 20 ele está no 1 e está no 2, esse 20 não vai entrar. Então vamos lá. Let conjunto 5 recebe conjunto, ponto, diferença do conjunto 2. Imprime o conjunto 5. Tá? Então, esse conjunto 5, ele tem que ter o 10 e o 15. Olha ele aqui, ó. 10 e 15. Tá? Então, esse cara aqui é a diferença. Esse cara aqui é a interseção. Esse cara aqui é a união, tá? Então vamos escrever aqui direitinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó, conjunto 1. Ver se isso aqui não vai atrapalhar ali. Ah, vai sim. Eu não vou conseguir exibir, então deixa pra lá. Queria deixar mais claro. Posso fazer um negócio aqui, quer ver? Console.log conjunto 1. Ver se isso aqui dá para fazer. Aí. Tá, vou deixar ele aqui bem claro. Conjunto 1. Conjunto 2. Só para ficar mais claro, tá, gente? Conjunto 3. Conjunto 3 é a união, tá? União. Beleza. O conjunto 4 é a interseção. Sempre essas operações estou fazendo aqui entre o 1 e o 2, tá? Entre esse conjunto 1 e esse conjunto 2 aqui. E aqui o conjunto 5 é a diferença. Ok, olha só, conjunto 1 está aqui, conjunto 2, tá? Conjunto 3, que é a união dos dois conjuntos. Conjunto 4, interseção, ou seja, só os elementos que estão em comum entre o 1 e o 2. E o conjunto 5, que é a diferença, os elementos que estão no 1, mas não estão no 2. Aliás, desculpa, a diferença, né? São os elementos que estão no 1, exceto, menos, diferente dos elementos que também estão no conjunto 2. Tá bom? Beleza, essa foi a quinta aula de conjuntos, tá? Quinta? Sexta? Não sei, já perdi as contas. Tá? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou passar sobre subconjuntos. Tá? Essa é a sexta aula. Tá bom? Um abraço para vocês.